Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje vim aqui para concluir o nosso conhecimento sobre a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. Vamos embarcar juntos nessa viagem? Mas antes de mais nada, a gente precisa saber quem foi Albert Einstein, não é mesmo? Albert Einstein, que nasceu no ano de 1879 e faleceu no ano de 1955, foi um físico e matemático alemão radicado nos Estados Unidos, que entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade, sendo autor da teoria da relatividade. Ele foi considerado como um dos pais da ciência moderna. Inclusive, uma curiosidade sobre Albert Einstein é que ele nunca brilhou muito como aluno. Entretanto, foi muito importante em nossa ampliação de conhecimento sobre o universo. Bom, vamos agora ao que interessa, não é mesmo? Mas antes de falarmos da gravitação de Einstein, a gente precisa falar um pouquinho sobre suas origens na gravitação de Newton. Quando Newton realizou estudos sobre o movimento que a Lua descreve em volta da Terra, ele concluiu que a mesma força que atrai os objetos para a superfície da Terra é exercida pela Terra sobre a Lua, mantendo-a em órbita em torno da Terra. Newton, então, chamou essas forças de forças gravitacionais. Para ele, essas forças eram responsáveis por manter os planetas em órbita em volta do Sol. Com base nas leis de Kepler, é que Newton conseguiu descobrir que a força gravitacional entre o Sol e um planeta possui intensidade diretamente proporcional à massa do Sol e à massa do planeta, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Newton descobriu um resultado que é válido para todo o universo, ou seja, que pode ser aplicado a qualquer corpo material, constituindo a lei da gravitação universal, que é enunciada da seguinte maneira: dois pontos materiais de massas m1 e m2 atraem-se mutuamente com forças que têm a mesma direção da reta que os une e cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto das suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância d que os separa. Portanto, a expressão que representa esse enunciado é essa que está sendo mostrada aí nos slides. Nela, F corresponde ao módulo da força de atração gravitacional, que é medida em newtons. G corresponde à constante de gravitação universal, que podemos dizer que mede aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado por quilômetro ao quadrado. Temos também o mzão, que representa a massa gravitacional ativa, medida em quilogramas, o mzinho, que corresponde à massa gravitacional passiva, também medida em quilogramas, e o d ao quadrado, que corresponde à distância entre as massas ao quadrado. Agora vamos focar no tema principal do nosso vídeo. A gravitação de Einstein foi uma teoria que se consagrou como uma resposta às dúvidas existentes na chamada Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton, uma vez que, até o início do século XX, basicamente a física era regida por suas leis. Quando Einstein publicou sua teoria da relatividade, ele foi extremamente ridicularizado. As pessoas diziam que era muito estranho para ser algo real. Ele nenhum cientista era, como ousava desafiar o maior cientista que já viveu, Isaac Newton, cujas teorias provaram estar corretas por centenas de anos. Essa teoria revolucionou completamente a compreensão de todos nós com relação ao universo que nos rodeia. Einstein teve a ideia revolucionária de supor que a gravidade está intimamente ligada ao espaço e ao tempo. Ele afirmou também que o elo entre estes dois elementos era a geometria. Segundo Einstein, o tempo deixa de ser algo estático para se tornar dinâmico em sua própria dimensão, variando em razão da gravidade, da velocidade e do espaço. Portanto, não vivemos em um mundo estático, sem movimento. Tempo e espaço são flexíveis e sua relação depende das circunstâncias em que vivemos. Existem dois tipos de teoria da relatividade, a restrita e a geral, como veremos a seguir. Teoria da relatividade especial ou restrita. Essa teoria foi publicada em 1905. Ela afirma que a luz viaja pelo espaço vazio a 300 mil km por segundo e que nada é capaz de igualar essa velocidade, muito menos superá-la. Essa teoria foi construída por Einstein a partir de dois importantíssimos postulados. O primeiro deles nos diz que as leis da física são as mesmas em relação a qualquer referencial inicial, ou seja, não é possível determinar um sistema de referência universal. E o segundo postulado nos diz que a velocidade da luz no vácuo é constante e possui o mesmo valor em todos os referenciais inerciais, ou seja, a velocidade sempre deverá, ou pelo menos deveria ser igual a 300 mil km por segundo em todos os sistemas inerciais.
Em resumo, como diz o segundo postulado, o valor c, que representa o valor da velocidade citado anteriormente, é o mesmo para qualquer referencial inicial. Lembrando que, como já foi estudado em vídeos anteriores, um referencial é um ponto do espaço em relação ao qual serão descritas as posições dos demais objetos também no espaço. E um referencial inercial é um sistema de referência em que corpos livres não têm o seu estado de movimento alterado, a não ser que haja sobre eles uma força externa. Esses referenciais são aqueles para os quais são válidas as leis de Newton, em especial a primeira, chamada de lei da inércia, que diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Esses postulados apresentaram algumas consequências, as quais uma delas é justamente a dilatação do tempo. Mas o que é isso? Essa dilatação é uma das consequências da luz se propagar em todas as direções com a mesma rapidez, o que faz com que as medidas de tempo não sejam mais absolutas, ou seja, não são mais 100% certas em todos os lugares, como consideravam Galileu e Newton. As medidas de tempo agora irão depender do referencial inicial em que o tempo é medido, passando a ser algo relativo. Isso pode ser exemplificado da seguinte maneira. Eu vou fazer a seguinte experiência. Primeiro, eu vou considerar esse dispositivo que lança um pulso de laser. E eu vou contabilizar o tempo que esse pulso demora para chegar até o teto, ok? Para isso eu vou usar um relógio que vai ficar fixo na nave. Então o intervalo de tempo medido por esse relógio é ΔTD, de dentro da nave, ok? Está fixo, está preso na nave. E vamos supor que você também meça o mesmo tempo para esse evento. Ou seja, você está lá com um relógio, vou representar por esse aqui em cima, né? E esse intervalo de tempo eu vou chamar de ΔTF, de fora da nave, ok? Então a experiência é bem simples, olha lá. O subiu, você mediu o tempo, eu medi o tempo, e a gente vai comparar esses intervalos de tempo. O que acontece? Bom, como eu estou em repouso em relação a você, a trajetória do raio de luz é a mesma, o comprimento é o mesmo, e o tempo, o intervalo de tempo que você mediu vai ser o mesmo que eu medi. Quer dizer, isso não muda nada em relação àquela intuição de tempo que a gente tem, que o tempo é o mesmo e ele é absoluto para todos, não é isso? Bom, o que vai mudar agora na segunda situação, olha só. Agora a minha nave aqui com o experimento e esse relógio vão estar se deslocando com uma velocidade constante em linha reta em relação a você, ok? Nós chamamos esse movimento de movimento retilíneo uniforme, a nave está caminhando por inércia, não é isso? Bom, para que você consiga observar e fazer a distinção entre a sua perspectiva e a minha em relação ao pulso de luz, eu vou fazer com que ele se movimente em câmera lenta. Ok? Então vamos lá. Então, à medida que a nave caminha, esse pulso vai subindo, olha lá, subindo. Note que para mim, esse pulso está subindo na vertical, mas para você, esse pulso está subindo, né, para o teto aí, numa reta inclinada, numa reta oblíqua. Daí a gente tira uma conclusão importante. Para mim, dentro da nave em movimento com velocidade constante numa reta, a experiência se passa como se a nave estivesse em repouso. Ou seja, eu não consigo discernir entre uma situação e outra. Qualquer experiência física que eu faça nessa nave com velocidade constante, andando numa linha reta, não é capaz de indicar para mim que eu estou em movimento. Okay? Então é uma constatação interessante essa daí. Aí o Einstein postulou na sua teoria que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Ou seja, se eu medir a velocidade da luz desse pulso aqui, desse experimento que eu estou fazendo, eu vou obter o mesmo resultado que você. Bom, só que aí surge algo inusitado, olha só. Você lembra o conceito de velocidade? É variação de espaço pela variação de tempo, né? Tá lá, V igual a ΔS por ΔT. Normalmente a gente representa a velocidade pela letra C, então eu posso escrever essa razão dessa forma. E a velocidade da luz no vácuo vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Lembra disso? Quer dizer, significa o seguinte, que a cada segundo que passa, a luz caminha 300 mil quilômetros cada, não é? Bom, agora vamos pensar na seguinte forma. Se essa velocidade é constante, vai surgir algo muito diferente, porque olha só, de acordo com o meu referencial, a luz caminhou nessa trajetória reta, vertical, não é isso? Então, caminhou nesse comprimento
que é a distância do chão da minha nave até o teto. Agora, e para você, em relação ao seu referencial? A luz caminhou através dessa linha oblíqua, que é maior do que essa linha aqui que eu meço dentro da nave. Não é isso? Agora, pensa comigo, se eu tenho um valor que é constante, os 300 mil quilômetros por segundo, C, constante, se eu aumento o numerador, se eu aumento o deslocamento, que é o seu caso, né, pela sua perspectiva, o que vai ter que acontecer com o denominador para dar o mesmo resultado? É uma fração, eu aumento o numerador. O que deve acontecer com o denominador para dar sempre o mesmo resultado? No caso dos 300 mil quilômetros por segundo. Esse denominador vai ter que aumentar também. Mas quem é o denominador? É o tempo. Olha só que estranho. Então, o intervalo de tempo que você vai medir para um evento vai ser um intervalo de tempo maior do que eu medir para o mesmo evento, porque nós estamos em referenciais diferentes. Então, o tempo passou de forma diferente para você e para mim. Como esse tempo que você mede é maior, esse fenômeno ficou conhecido como dilatação do tempo. Isso até foi comprovado aí com relógios atômicos. Acontece que nessa variação de medidas de tempo depende da velocidade do veículo. E isso daí só vai ser relevante, só vai ser significativo quando essa velocidade for alta. Com base no vídeo, se conclui que os intervalos de tempo marcados por um observador em repouso são sempre maiores que os intervalos de tempo marcados por um observador em movimento com velocidade próxima da luz. E, para baixas velocidades, os efeitos relativísticos são desprezíveis. A equação do tempo que determina a relação entre os intervalos de tempo marcados por um observador em repouso e outro em movimento é essa que está sendo mostrada aí nos slides. Ela pode ser lida da seguinte forma: o tempo, ΔT, é igual a ΔT' sobre a raiz quadrada de 1 menos V sobre C, tudo isso elevado ao quadrado. Os elementos dessa equação são ΔT0, que corresponde ao intervalo de tempo marcado pelo observador parado, ΔT, que corresponde ao intervalo de tempo marcado pelo observador em movimento, V, que corresponde à velocidade do corpo em movimento, e C, que corresponde à velocidade da luz, que é medida em aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Uma outra consequência desses postulados é o que chamamos de contração do espaço. Nela se percebe que, assim como o tempo, o comprimento terá valores diferentes para observadores que se encontram em movimento relativo um em relação ao outro. A contração do comprimento sempre ocorre na mesma direção do movimento. Sendo assim, podemos dizer que os corpos que se movimentam a altíssimas velocidades sofrem uma contração na direção em que se deslocam, ou seja, o comprimento desses corpos que viajam a velocidades comparáveis à da luz diminui, como é mostrado a seguir. Eu quero mostrar para você que quando eu observo um evento de dentro do evento, ou seja, quando eu estou aqui em repouso em relação ao evento, estou presenciando esse evento ali de dentro, o espaço, ou seja, o comprimento, melhor dizendo, o comprimento ele diminui para quem está dentro do evento. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um vagão, esse vagão ele atinge velocidades próximas da velocidade da luz, tudo bem? Eu vou supor que ele atinge aí 0,5 da velocidade da luz, tá? A velocidade dele é V. Eu tenho um referencial B, um homem ali B, dentro do vagão. O objetivo é atravessar esse túnel aqui, tá vendo? Eu tenho um túnel, arvorezinhas, o cavalinho, atravessar esse túnel. E o A é o observador que está do lado de fora. Então, olha só, esse cara aqui, ele está em movimento em relação ao vagão. Tudo bem? Esse cara A, ele se move em relação ao vagão. Repara que o vagão vai andando cada vez mais rápido, vai andando aqui rápido dentro do túnel, mas o B não se move em relação ao vagão. O que acontece é o seguinte, eu vou te mostrar que o observador B, ele vai ter a sensação de espaço. Eu vou falar sensação, mas na verdade não é sensação só não, tá? Para ele, realmente, o espaço vai ser menor. Vou até falar com as palavras corretas. O B, ele vai ver que o espaço que ele vai percorrer é menor do que o espaço observado pelo A. Ué, professor, como assim? O A e o B estão olhando para o mesmo espaço, estão vendo tamanhos diferentes?
Sim. O B vai notar que o espaço L que ele vai percorrer é menor do que o espaço L observado pelo A. Porque ele vai atravessar esse espaço L com uma velocidade próxima da velocidade da luz. A equação que utilizamos para calcular a contração do espaço-comprimento é essa que está aí nos slides. Os elementos dessa equação são o L, que corresponde ao comprimento do objeto em movimento, L e um apóstrofo, que corresponde ao comprimento do objeto em repouso, V, que corresponde à velocidade relativa entre o referencial, e C, que corresponde à velocidade da luz no vácuo, que, como já foi dito anteriormente, mede 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Para finalizar o nosso vídeo, iremos falar sobre uma outra teoria da relatividade também criada por Einstein, conhecida como Teoria da Relatividade Geral, que foi publicada em 1915. Ela é uma generalização da teoria da relatividade restrita. A relatividade geral leva em conta os aspectos fundamentais da relatividade restrita, mas também trata do efeito dos campos gravitacionais sobre o espaço e o tempo. O estudo dessa teoria afirma que a gravidade nada mais é do que distorções que uma massa provoca em um tecido espaço-tempo. Como podemos ver nas imagens mostradas, onde, de acordo com a relatividade geral, grandes massas alteram a curvatura do espaço, produzindo a gravidade. Essa teoria é válida para referenciais não inerciais, ou seja, que apresentam aceleração, o que difere da relatividade restrita, que é válida para referenciais que não apresentam aceleração. Podemos dizer que essa teoria apresenta algumas consequências, na verdade, algumas afirmações. A primeira delas é que a gravidade é aceleração. Essa afirmação se baseia no princípio da equivalência, onde os efeitos devidos à aceleração do referencial e os da gravitação são equivalentes. É como se estivéssemos dizendo que a gravidade é a mesma coisa que a aceleração. A segunda afirmação nos diz que o espaço-tempo é deformado na presença de corpos celestes. Para Einstein, a gravidade não é uma força, mas uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Para ele, todos os corpos celestes estão localizados em cima de uma malha de tecido espaço-tempo que, dependendo da massa desses corpos, pode criar distorções no tecido. Como podemos ver na imagem, a Terra seria a massa e a parte de baixo da Terra seria a malha formada pelo tecido espaço-tempo. Vendo a imagem, percebemos que realmente é uma deformação no tecido que é feito pelo peso da massa da Terra. Por fim, temos também a equação da relatividade geral. Quando a vemos, logo nos assustamos, não é mesmo? Apesar de representar somente uma equação pelo que estamos vendo, dentro dela existem 10 outras equações independentes. Essa é a forma mais comum de escrever a equação da relatividade geral. Dentro dela, temos 3 termos principais. O primeiro deles é o R maiúsculo, o segundo é o G minúsculo e o terceiro e último é o T maiúsculo. Antes de qualquer coisa, o principal objeto que nós buscamos identificar na relatividade geral através dessa equação é a métrica, que é representada justamente pelo G minúsculo na equação. Tendo a informação da métrica, podemos dizer como as distâncias se comportam ao longo do espaço-tempo. O μ e o ni, que é como chamamos os índices gregos que estão localizados do ladinho do R maiúsculo, do G minúsculo e do T maiúsculo, significa que nós estamos descrevendo todas as grandezas da equação de Einstein em um espaço quadridimensional, ou seja, que apresenta uma coordenada temporal e 3 coordenadas espaciais. Sempre que vermos algumas grandezas na física que possuam esses índices, devemos levar em consideração que essas grandezas dependem da direção que nós estamos olhando. O R maiúsculo é o que a gente chama de tensor de curvatura de Hit, que é um objeto que contém informações sobre uma parcela da curvatura do espaço-tempo. O outro R maiúsculo, que não possui índice e está do ladinho do G minúsculo, é o chamado escalar de curvatura, e vem do tensor de curvatura de Hit, ou seja, não é um elemento independente da equação, visto que vem do R maiúsculo, que é um tensor de curvatura de Hit. Para finalizar a explicação dos termos da equação de Einstein, o T maiúsculo que está do lado direito da igualdade é o tensor de energia-momento. Ele é o objeto matemático que nos fala como é a distribuição de energia, momento e matéria no espaço-tempo.